A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e inscritos do canal Salvos, trouxe para vocês o testemunho da missionária Ana Angélica. Um testemunho muito edificante de libertação de uma alma dos poderes das trevas para a perfeita e graciosa luz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então acompanhe esse lindo testemunho que eu acredito que haverá de edificar a vida de muitos, tá bom? Missionária Ana Angélica, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vinda ao canal Salvos. Olá a todos, uma boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um nesse dia maravilhoso. Quero já agradecer aqui pelo convite, estou imensamente Amém. grata, de ter recebido esse convite para estar aqui junto com os irmãos hoje, contando um pouquinho dessa história, uma história um pouco complicada, mas no final os irmãos vão ver que o desfecho ele foi favorável, porque o Senhor ele sempre vence, não é verdade? É verdade. E para iniciar, gostaria de deixar um versículo aqui com os irmãos, um versículo muito conhecido, creio que a maioria dos irmãos aí, das pessoas que assistem, sabem desse versículo, que é o que está escrito lá em João 10:10, que fala o quê? Que o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Então, um pouquinho disso nós vamos falar aí na sequência do testemunho, os irmãos vão entender um pouco. Como o pastor disse, eu sou missionária do Ministério Santidade desde a sua fundação, há 8 anos atrás. Amém. Nós estamos ali fazendo a obra do Senhor. E quero convidar os irmãos da cidade de Ribeirão das Neves, se você ainda não conhece, ainda não foi lá fazer uma visita, vá lá nos fazer uma visita, depois nós vamos deixar na descrição do vídeo o endereço. Amém. E você vai ser muito bem recebido lá, vai ser uma honra te receber lá naquele lugar também. Glória a Deus. Então nós estávamos fazendo um processo de libertação com uma família, a qual foi nos apresentado, a família de um membro da nossa igreja. Algumas pessoas dessa família, eles estavam vivendo um momento muito perturbado, a qual a mãe dessas meninas participava de macumbaria, na verdade, Umbanda. Participava da Umbanda e, consequentemente, como a mãe ia, as duas filhas também, em média de uma de 12 e a outra mais ou menos de 15 anos, aproximadamente nessa idade, e elas iam junto com a mãe. Então, uma pessoa da nossa igreja falou, olha, eu tenho essas pessoas da minha família nessas condições, passando por esse problema, queria que vocês nos ajudassem. Falou comigo e com o pastor, para que a gente pudesse ajudar. E aí, a gente criou uma estratégia para a gente se aproximar dessas pessoas, que foi ir à casa dessas pessoas uma vez por semana, fazer um culto no lar. Então, primeiro, nós perguntamos se a gente poderia fazer, explicamos como que ia funcionar, que a gente ia uma vez por semana, levar uma palavra breve, fazer um louvor, uma oração e ficar ali depois num momento de comunhão com essas pessoas, uma vez por semana. Eles gostaram bastante dessa ideia, o pessoal da casa. E aí, então, a gente começou a fazer isso. Uma vez por semana, a gente ia lá, fazia um culto breve, levando uma palavra para transformação, para salvação, mostrando quem é Jesus e falando um pouco também do inimigo de Satanás, do que ele veio fazer com as pessoas. O inimigo Satanás, né? Satanás. Ah, tá. E que é o inimigo das nossas almas, Amém. E mostrando o que o Senhor veio fazer. Que o Senhor veio fazer o quê? Nos dar vida. E vida que em abundância. Não é uma vida simples, mas uma vida com muita... Plena, né? É uma vida plena, em abundância, com o Senhor Jesus. E aí nós começamos a fazer, então, esse culto. E aí depois, para levar essas pessoas para a igreja, porque a nossa intenção era que essas pessoas começassem a caminhar, a gente começou a falar com elas, olha, vamos um dia. A gente começou a fazer o convite. Só que demorou muito para essas pessoas aceitarem e ir até a igreja, porque nós sabemos que mexer nesse terreno do inimigo aí, de Satanás, é um terreno complicado, hostil. Sim. Em que ele luta muito contra as suas vidas, contra as nossas vidas. É verdade. E ele vai lançar suas flechas na mente das pessoas, fazendo com que elas não venham aceitar esse convite. Porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto. Ele sabe que quando uma pessoa conhecer a verdade, porque a palavra do Senhor fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele sabe que conhecendo a verdade, essas pessoas iam ficar libertas.
né? Ele não ia conseguir mais apossar da vida dessas pessoas. Sim. Mas então, nós estávamos lá, então, fazendo esse projeto uma vez por semana. Com isso, nós começamos a jejuar e orar em prol desse trabalho, em prol da vida dessas pessoas. Estava eu, o pastor da igreja, meu esposo, e mais 2 obreiros da nossa igreja fazendo esse trabalho. E enquanto nós estávamos fazendo esse trabalho, muitas lutas vieram acontecendo nas nossas vidas. Muitos problemas nos afetaram. Sim. Problemas de saúde, problemas financeiros. Esse casal que nos acompanhavam lá na igreja também, eles ficaram desempregados, carro estragou, carro bateu. Foram muitos problemas que aconteceram. Então você está dizendo que esses problemas vieram logo após vocês terem dado início nesse trabalho, né? Nesse processo de libertação da vida dessa alma, né? No caso. Exatamente. Eram 3 pessoas. Eram 3 né? pessoas. Tá? Eram 3 pessoas. E aí, a gente ficou... Eu creio que nós ficamos fortes no mundo espiritual. Porque a gente jejuava... Porque vocês perseveraram. Perseveramos em oração nesse trabalho, em busca de libertação por essas almas. Sim. Mas também, em contrapartida, as provas vieram. As lutas vieram constantes nas nossas vidas. Para fazer o quê? Para tentar nos derrubar. É assim que acontece na nossa caminhada. Então, se você aí tá passando uma provação, uma luta, saiba que você tá no caminho certo. Porque na hora certa, o Senhor ele vai mandar o escape para você. E essas lutas, essas provações, elas vêm para nos aperfeiçoar. Para que nós venhamos perseverar. Porque a palavra fala também que nós precisamos perseverar. Que as provações, ela é uma forma da gente perseverar e a gente não retroceder. Não, a provação é... Sim, o Senhor permite a pessoa ser provada para que ela possa, de alguma forma, provar para si mesma que ela é perseverante. É isso. Exatamente. Tá. Existe um versículo que fala assim, e aí você me corrige se eu estiver falando errado, que fala assim que para a gente ficar alegre quando passar por diversas provações. Porque ela traz em nós perseverança para que nós possamos alcançar a coroa da glória, a nossa coroa de vitória. Sim, então, tem uma passagem que vai falar sobre isso mesmo. Que fala sobre isso. Então, nós continuamos aí perseverando nisso. As lutas vieram, as dificuldades vieram, mas a gente estava lá firme. E aí, um belo dia, então, nós criamos uma estratégia de falar com essas pessoas que nós íamos criar um culto na igreja para que nós pudéssemos levar as pessoas que estávamos fazendo esse trabalho de culto no lar. Nós estávamos trabalhando com essas almas, mas existiam outros membros da igreja que estavam trabalhando com outras famílias. Sim. Né? Então, nós criamos essa estratégia e um dia, as 2 filhas, a mãe ainda não, aceitaram o convite. Ah, que bênção. E nós fomos para um culto de sexta-feira na igreja. E aí essas duas adolescentes foram. Nós buscamos elas nas suas casas. Sim. E levamos elas para a igreja. E no momento que nós estávamos na igreja, eu percebi que uma delas já estava um pouco com o lado espiritual meio que alterado, com algumas atitudes que demonstravam ser a ação do inimigo na vida dela. E aí o culto começou e na hora do louvor, essa menina foi possuída por um certo tipo de demônio, caiu endemoniada no momento do louvor. Ela foi possuída? Foi possuída pelo demônio. Como vocês perceberam que ela estava possuída? Qual foi a percepção? Assim, vocês perceberam, obviamente, né? Sim. Mas o que a levou a crer que ela estava possuída? Eu percebi isso na vida dela, então, para mim, isso é estar possuída. Certo. Eu estava um pouco mais para trás, eu estava escalada, né, como obreira nesse dia, e eu estava bem atenta ali a tudo que estava acontecendo no culto. Sim. E eu percebi que no momento do louvor, essa menina, ela começou a ficar muito inquieta, e ela começou a bater as mãos, muito assim, a bater as suas mãos e ficar... A bater as mãos. Se debater assim com as mãos, mais ou menos dessa forma, assim, para baixo. E ela tava ficando inquieta, Você e eu achou me aquilo aproximei. estranho, né? Achei esquisito, porque não é normalmente uma... Normalmente as pessoas não fazem isso, Não né? fazem isso comumente. E já sabendo da situação dela, espiritual, a qual ela vivia, eu me aproximei. E no momento que eu me aproximei dessa pessoa, ela já começou a revirar o olho e ela foi para cair. No que ela foi para cair, eu a segurei para ela não machucar. E ela realmente ficou no chão ali, se debatendo, se contorcendo, parecendo um pouco como se fosse uma serpente. Entendi. E nesse momento, eu juntamente com uma outra pessoa que estava lá, eu fui, coloquei as mãos sobre a cabeça dela e ela começou a colocar a língua para fora. A língua dela ficava depois
alcançando aqui a parte do pescoço quando ela colocava a língua pra fora. E ficava numa espécie de uma língua de serpente, realmente o formato. Eu nunca vi aquilo na minha vida, era uma coisa horrorosa. E nesse momento, ela começou a fazer isso e a língua dela encostava aqui, uma língua gigante. Eu achei aquilo muito estranho. E tinha alguns cortes na língua dessa menina que estavam sangrando. Entendi. E eu percebi ali, naquele momento, que algo espiritual ali muito forte estava acontecendo. E eu comecei a orar em prol daquela vida, juntamente com a outra irmã que estava comigo. E nós pedimos para ela ser liberta em nome de Jesus. Amém. E ela foi liberta. Maravilha. Daquele demônio. Como então, é que vocês expulsaram o nós demônio expulsamos em nome de Jesus, né? Porque a autoridade no mundo espiritual, ela tá no nome de Jesus. Entendi. E aí, então nós usamos o nome de Jesus para expulsar demônios, para batizar pessoas, porque é o nome de Jesus, né? Amém. Então, nós expulsamos, esse demônio saiu e continuamos o culto. Depois disso, terminou o culto, nós levamos ela para casa e continuamos nas outras semanas fazendo os trabalhos que nós já estávamos fazendo mesmo. Só que nós sabíamos que a mãe dela, que era, vamos pensar assim, a pessoa que estava encabeçando aquilo tudo, que era a pessoa que frequentava os cultos de Umbanda, as reuniões de Umbanda, a nossa intenção era levar a mãe dela para a igreja, para que ela fosse liberta. E em contrapartida, a filha maior também, ela estava já junto com a mãe nessa questão, frequentando lá as reuniões e tudo, e a gente percebia que a situação das duas estava um pouco mais complicada. Sim. E aí continuamos a orar, continuamos a pedir ao Senhor para entrar nessa causa. E aí, num belo dia, num outro culto que nós fizemos na igreja, nós convidamos elas para ir. E aí elas falaram então que ia. E aí nós fomos buscar essas meninas nas suas casas. E aí, quando nós chegamos lá, nós tínhamos um carro que tinha uma Saveiro, que os bancos ficavam logo atrás do motorista ali, bem próximo, né? E aí essas meninas entraram no carro. E quando eu cheguei na casa delas, quando elas entraram, eu senti algo estranho. Eu entendi que o Espírito Santo estava falando comigo que tinha alguma coisa errada com aquela menina, com uma daquelas meninas naquele dia. E aí eu fiquei com muito medo. Eu fiquei muito apreensiva dentro do carro, porque elas ficavam muito próximas a nós ali, e ficavam muito próximas da gente, no pescoço, assim, na cabeça. E eu fiquei com muito medo, assim, do que elas poderiam fazer com a gente se elas quisessem ali. A gente estava vulnerável na situação que a gente estava ali na posição do carro. Mas, enfim, a gente chegou na igreja. E aí, quando a gente desceu do carro, uma dessas meninas, que era maior, ela foi direto para os fundos, que era onde ficava o banheiro feminino da nossa igreja. Ela foi correndo para lá. E no que ela foi correndo para lá, eu fui atrás dela. Porque nesse momento, o Espírito Santo estava falando para mim que tinha alguma coisa errada com aquela menina. Que ela estava carregando alguma coisa. Foi isso que o Espírito Santo me falou. E pelo jeito que o Espírito Santo falou para mim, eu entendi que era algo tipo para me ferir, ou para ferir alguém da igreja, para nos ferir. E então eu fui atrás dela e fiquei esperando ela próxima ao banheiro. Isso no meio do culto ali. O culto acontecendo? Antes do culto começar. Antes do culto começar. Tá, mas você foi atrás dela antes do culto começar? Antes do culto começar. Quando a gente desceu na porta da igreja, ela foi direto pro banheiro, pros fundos. E eu achei aquela atitude estranha também. E como o Espírito Santo já estava me falando isso, testificando isso no meu coração, eu falei, eu preciso ir atrás dela, pra ver o que tá acontecendo. E aí eu fui atrás dela, ela tinha entrado no banheiro, e aí eu fiquei próxima a um portãozinho que dava pra dentro desse ambiente, que era uma cozinha, e lá pra frente tinha um banheiro. E eu fiquei perto desse portão, um pouco afastada do banheiro, mas de forma que quando ela saísse eu ia ver ela. Sim. E aí eu fiquei ali na porta, e aí ela saiu do banheiro. Quando ela saiu do banheiro, ela escorou na porta do banheiro com as mãos assim, com uma cara muito estranha, com uma cara tipo de deboche. Sim. E olhou pra mim e eu falei pra ela assim, fulano de tal, eu não vou falar o nome dela aqui, eu falei com ela assim, fulano de tal, tira o que tá atrás de você aí na sua cintura. Você trouxe alguma coisa? E ela começou a falar que não. Não, eu não trouxe nada. E eu comecei a falar com ela, tira, você trouxe alguma coisa. E ela falando que não. E aí eu fui com bastante autoridade e falei com ela assim, tira o que você trouxe que está na sua cintura. Entendi. Aí ela enfiou a mão atrás da cintura, levantou a mão e me mostrou uma faca. Uma faca de cabo de madeira, que a maioria das casas tem.
né? Uma faca de cozinha, tamanho normal, assim, mais ou menos, com uma ponta bem afiada e com um cabo de madeira. E aí ela começou a balançar essa faca e falou, vem aqui pegar de mim essa faca, vem aqui pegar. Ficou fazendo misericórdia, assim, falando dessa forma. E aí na hora, a gente fica com medo, né? Porque você percebe que a pessoa tá ali possuída com um espírito maligno. Porque uma pessoa numa sã consciência não faz isso. É verdade. E ela começou a fazer isso e falou, vem cá pegar, vem cá, que eu vou igreja, te riscar. Né? Dentro da igreja, nos fundos da igreja, Sim. né? Vem cá pegar, que eu vou te riscar toda, vem cá pegar, desse jeito. E aí eu comecei a falar com ela, fulana, em nome de Jesus, larga essa faca. Vem cá pegar, e ela ficou assim insistindo. E eu tava sozinha lá com ela, não tinha mais ninguém, as pessoas estavam lá pra frente, pro culto já ia começar. E aí eu comecei a falar com ela com autoridade, comecei a orar em espírito, pedindo ao Senhor que me desse autoridade naquele momento ali e que me livrasse daquela situação. Porque ela poderia vir pra cima de mim a qualquer momento. E aí eu comecei a falar o nome dela, fulana, larga essa faca em nome de Jesus. Comecei a falar, falou assim, pode pegar, eu não vou fazer nada não. Eu não ia acreditar, não tinha como eu acreditar. Claro. Eu falei com ela assim, joga aqui pro meu lado essa faca. E aí, com muito custo, ela jogou a faca lá pra frente, eu peguei a faca e fui lá pra frente da igreja, falei com ela, vamos assistir o culto. Aí ela saiu de lá. Sim. E eu fui, peguei essa faca e entreguei pro pastor, né? E o pastor guardou. Enfim, e aí o culto começou e durante o culto ela foi ficando muito incomodada. Eu via que ela tava com o lado espiritual dela bem aguçado. Ela não ficou endemoniada ali, mas ela ficou muito estranha, mas ela não caiu endemoniada nem nada. Sim. E aí quando finalizou o culto, ela falou pra mim assim que ela queria receber uma oração com imposição de mãos, que ela tava precisando de uma oração. E aí, então, terminou o culto. Eu e mais 2 obreiros, que eram as pessoas que estavam fazendo trabalho com a gente, lá de libertação com essa família, nós fomos lá pro fundo com essa pessoa. E aí, nós começamos a orar por ela. Eu comecei a orar por ela, na verdade. E no momento que eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela, ela já ficou totalmente possuída. Meu Deus. Totalmente possuída, transformada. Ela se transformou? Ela se transformou. Como foi? O demônio falava na boca dela que queria me matar, que ia me matar, que queria me destruir de qualquer jeito. Meu Deus. Que tinham feito trabalho pra mim, nos trabalhos que eles estavam fazendo, né, lá nos trabalhos de Umbanda, que estavam fazendo trabalho pra mim, que tinha levado foto minha. Meu Deus. E, enfim, várias coisas. Trabalho na área espiritual, né, com Maria Mulambo, Maria Padilha e... Eu esqueci o nome de um demônio que eles falam que é 7 facas. Eu não sei mais. 7 facas? Eu não sei qual que é exatamente, mas era especificamente esse demônio. Sim. E aí, eu comecei a orar, pedindo ao Senhor para libertar ela, pedindo para ela ser liberta. E ela caiu pro chão e ela foi se contorcendo como se tivesse um demônio queimando ela. E ela gritava. Só que de uma vez ela veio pra cima de mim pra me agredir nesse momento. E até hoje eu fiquei me perguntando por quê. Eu estava numa vida de consagração, eu estava numa vida de jejum, eu já tive experiências na área de libertação em outros casos. Eu já expulsei demônios em nome de Jesus, já participei de processos de libertação, de encontros. Era uma área que eu tinha experiência, então não era a primeira vez que estava acontecendo aquilo comigo. Mas eu não sei por qual motivo, naquele momento eu creio que o Senhor não me deu autoridade para isso e eu não consegui expulsar aquele demônio. Tá, você repreendia o demônio em nome de Jesus, o que acontecia? Ela caía, se contorcia e depois levantava. Detalhe um pouquinho só esse processo aí, que eu não entendi muito. Você deu uma adiantada nisso aí. Como é que era? Esse processo foi bem complicado, foi, né, na verdade? Porque no momento que aconteceu isso daí, eu acho que eu fiquei um pouco nervosa, porque eu nunca vi uma pessoa, tipo, partindo pra cima de mim pra querendo me machucar mesmo. Sim. De forma física. Mas eu fiz da mesma forma que eu já fiz antes, né? Eu falava, sai em nome de Jesus. Sim. Senhor, queima esse demônio em nome de Jesus. E no momento que eu falava, queima, vem com a sua espada, queima esse demônio em nome de Jesus, ela ia se contorcendo e ela gritava. Como se estivesse sofrendo uma queimadura. Como se ela estivesse sofrendo algo, assim, espiritualmente falando, sabe? Sim. Ela se contorcia. Mas não ia embora. Mas não ia embora. E se contorcia assim, no chão, deitava, começava a rolar, como é que era? Isso. E aí, como ela ficou
fisicamente muito nervosa e querendo partir pra cima de mim pra me bater mesmo, esse outro casal que tava junto, o homem, né, o obreiro, ele começou a segurar ela porque ela realmente partiu pra cima de mim. Ela estava bem violenta. Ela estava violenta, exatamente. Ela estava violenta. Eu preciso entender, nós queremos entender o seguinte, eu acho que é interessante para os inscritos. Você ordenava, né? Você dizia, queima em nome de Jesus. Aí você percebia que ela começava a sentir ali um ataque. Talvez o ataque do fogo, do céu, alguma coisa nesse sentido. E ela caía no chão? Ela caía, algumas vezes ela caía e não caía pra machucar porque tinha pessoas do lado segurando. Mas ela ia pra cair. Ela ia pra cair. Ela ia cair e a pessoa segurava pra não deixar ela cair. Não deixava ela cair. Aí beleza, aí ela continuava de pé. Aí continuava de pé e ela vinha de novo com os braços querendo me dar um soco. Que fazia assim. Aí você repreendia novamente. E eu repreendia novamente. E ficou aquele processo cansativo ali. Ficou aquele processo cansativo. O demônio não ia embora, mas quando ela vinha pra querer me agredir e eu falava, sai em nome de Jesus, ela tipo voltava o braço pra trás. Entendi. Ficava nessa situação. E aí ela vinha de novo querendo me agredir, eu falava, sai em nome de Jesus. Senhor, queima esse demônio. E ela ficava gritando. E aí foi uma situação que ficou cansativa, exaustiva, que eu pensei assim, Senhor, eu não tô conseguindo. Por algum motivo não tá dando certo. E eu não sei o que aconteceu. Ficou mais ou menos quanto tempo nesse processo? Uns 10 minutos, eu acho que a gente ficou lá uns 10 minutos. E aí, como aquilo tava cansativo e tava assim, desgastante, eu já estava desgastada. Emocionalmente, fisicamente. E os outros obreiros? E os outros o obreiro segurando, junto com a outra menina segurando ela. Sim. E eu tentando fazer isso, e nesse meio tempo os outros obreiros também tentando fazer alguma coisa. Sai, não sei o quê. Eu entendo que ficou uma coisa, acho que um pouco desordenada. E o Senhor, ele opera na organização também. As coisas, né, a palavra de Deus fala que as coisas de Deus, elas têm que ser feitas com ordem e decência. E eu entendo que naquele momento, então, eu não sei essa ordem serve pra tudo. Serve pra tudo. Entendi. Principalmente no mundo espiritual. Principalmente no processo de libertação, né? Sim. Eu entendo. Eu não sei que o Senhor não me revelou. Mas eu entendo que aquela situação que estava acontecendo ali naquele momento, a palavra do Senhor fala assim que tem certas castas de demônio que saem só com jejum e oração. Sim. Eu estava jejuando. Eu estava orando. E não aconteceu. Mas eu entendo que ali estava operando uma casta de demônio, talvez uma legião muito forte, muito pesada. Você não sabe disso, né? Eu não sei. Você o que deduz. Eu estou deduzindo depois que eu falar todo o desfecho aqui, de tudo que aconteceu, eu acho que os irmãos vão concordar com isso que eu tô falando. Eu acho que era uma casta de demônio muito pesada, uma legião de demônios, e que talvez no mundo espiritual eu não estava preparada para isso. E precisaria de uma autoridade acima maior para expulsar esse demônio. E aí, como a situação foi ficando complexa, muito desgastante, eu falei com os irmãos assim, eu vou chamar o pastor. E aí, eu falei, segura ela que eu vou chamar o pastor. E aí, eu fui lá fora, término de culto, normalmente o pastor fica conversando com algumas pessoas, né, com os membros. E eu fui lá chamar o pastor e falei, pastor, a gente estava orando por aquela pessoa e o demônio se manifestou e a gente estava até agora tentando expulsar esse demônio e a gente não conseguiu. Vamos lá, porque a gente precisa do Senhor. E aí, então, o pastor largou as pessoas lá e foi lá pro fundo. Eu chamei ele e ele foi. Chegando lá, né, ele viu aquela situação toda. E aí eu acho que ele pode contar um pouquinho do que aconteceu. Então eu chamei o pastor. Ele chegou lá no quartinho, ele se deparou com aquela situação. Sim. E foi um processo complicado. Acho que na hora que ele viu a pessoa daquele jeito, realmente a pessoa estava transformada ali, totalmente possuída por demônios. Uma situação horrorosa, muito estranha. E aí ele foi e falou com esse demônio, mão para trás, porque o demônio estava debatendo, querendo atingir as pessoas mesmo, querendo vir para cima da gente. Sim. E aí a primeira coisa que o pastor falou, mão para trás em nome de Jesus. E aí, na mesma hora, o demônio tava todo aquela coisa, querendo bater, querendo atingir as pessoas, se contorcendo. Na mesma hora, o demônio foi. Quando o pastor deu a ordem, mão para trás em nome de Jesus, o demônio foi, colocou as mãos para trás.
e ficou com a feição mesma, do jeito que tava, aquilo tudo, fazendo aquelas vozes estranhas, mas já não colocava as mãos mais em nada. Ficou com a mão totalmente para trás. E aí, então, o pastor veio, colocou a mão na cabeça dessa pessoa e falou, sai em nome de Jesus. No que ele falou, sai em nome de Jesus, foi na hora, instantâneo. O demônio saiu, a pessoa caiu. Sim. O demônio saiu e depois essa pessoa acordou, desnorteada, sem entender o que estava acontecendo ali, porque a pessoa, normalmente, quando tá endemoniada, ela volta meio assim, meio estranha. E aí a gente foi, acolheu ela, pegamos um copo d'água e tudo mais. E graças a Deus ali ela foi liberta daquele demônio. Maravilha, glória a Deus, né? Graças a Deus. Vocês conversaram com a menina depois? E depois nós fomos conversar com ela. E aí depois que finalizou tudo, né, a gente deu pra ela um copo d'água, pegamos uma cadeira, sentamos lá e a gente perguntou pra ela. E aí eu fui perguntar pra ela, né? Falei, fulana, por que você trouxe aquela faca? Eu perguntei pra ela. E aí ela falou que trouxe aquela faca porque eles estavam fazendo um trabalho pra mim e aquela faca era pra me matar, pra me atingir de alguma forma. Ela levou aquela faca com essa intenção. E aí ela falou que em outros cultos já que ela tinha ido, elas tinham levado outros objetos já. Uma outra vez, ela tinha levado um cinto. Um cinto? Um cinto. Pra que um cinto? Porque ela falou que a intenção dela era no momento que eu tava sentada no carro. Entendi. Me enforcar ali no carro. Então ela já tinha levado um cinto, ela já tinha levado pó de pemba. Pó de pemba? Pó de pemba. Pó de pemba é um pó branco que as pessoas usam na Umbanda pra fazer trabalho. E ela tinha levado esse pozinho numa caixinha já. E depois que ela falou isso, a gente conciliou, porque na porta da nossa igreja tinha um pó branco. E aí ela falou que ela tinha jogado lá um dia que ela tinha ido. Entendi. E uma outra situação, ela falou também que já tinha levado algumas pessoas fazem um canivete como se fosse não é canivete, aquelas coisas de apontar lápis? Sim, sei. Que fazem com tipo apontador, estilete, né? estilete. Ela tinha levado um estilete também já, pra me ferir também. Ela contou tudo nesse dia. Meu Deus. E aí eu creio que em todas essas vezes que ela levou alguma coisa com a intenção de me ferir de alguma forma, o Senhor livrou, né? O Senhor me livrou e não deixou que nada acontecesse. E ela contou especificamente desse dia. Falou assim, olha, essa faca que eu trouxe aqui era pra te matar. Tava esperando um momento que você ficasse como se estivesse vulnerável de alguma forma pra te atingir. Sim. E eu trouxe pra isso. E aí foi que ela falou que era um trabalho que eles estavam fazendo pra alguma coisa 7 facas, que eu não lembro o nome desse demônio. Depois a gente pode procurar e deixar aqui na descrição do vídeo também pras pessoas. E que era um trabalho que eles estavam fazendo que era pra isso, que era pra me matar, pra me ferir mesmo. Que essa era a intenção, né, do inimigo no mundo espiritual. Era destruir a minha vida. Não só no mundo espiritual, mas destruir aqui, né? Queria me matar de certa forma. Porque quando a gente está fazendo a obra do Senhor, quando a gente está lutando, o inimigo ele fica furioso. E ele quer tentar de todo jeito nos atingir de alguma forma. Né? E eu louvo a Deus porque o Senhor me deu o livramento naquele dia. E foi muito forte. E aí, o mais interessante disso tudo é que a palavra do Senhor fala que nesse mundo nós teremos aflições. Mas Sim. que nós deveremos ter bom ânimo. Porque o Senhor venceu o mundo. Amém. Então, se ele venceu, nós também vamos vencer. Em nome de Jesus. Mas nós precisamos ser fortes espiritualmente falando. Nós não podemos dar brechas. Nós precisamos estar com todas as brechas tampadas para que o inimigo não venha entrar nas nossas vidas e nos destruir. Mas a intenção disso tudo, quando a gente começou todo esse trabalho com essa família, era que essa família fosse liberta. Na verdade. Entendi. Essa era a intenção. E o objetivo foi alcançado? E o objetivo, ele foi alcançado depois de alguns anos. Porque agora, no final do ano passado... Então, depois desse episódio lá na igreja, ela não teve mais episódios semelhantes a esse, não, né? Não teve mais episódios semelhantes a esse. Nós continuamos ainda a fazer esse trabalho. Depois nós finalizamos, porque a mãe delas não quis mais, né, permanecer e quis continuar fazendo o que ela fazia mesmo. E a gente parou esse trabalho. Só que no final do ano passado, não sei se meados do ano passado ou final do ano passado, nós tivemos a notícia de que a mãe não estava indo mais nos trabalhos de Umbanda, estava indo para a igreja, que maravilha. junto com as suas filhas.
Então, o nosso objetivo ele foi alcançado. Sim, vocês deram um início ali, né? O objetivo do Senhor, na verdade, foi alcançado, né? Que o Senhor quer que todos sejam salvos. Amém. Essa é a vontade do Senhor. Então, valeu a pena. Foi difícil, foi sacrificante, foi um momento que a gente viveu com muitas lutas, com muitas dificuldades na nossa vida, mas foi um momento que o Senhor nos provou e a gente ficou mais forte, espiritualmente Amém. falando. Né? Nós subimos o nível, vamos dizer assim, espiritual. E esse é um testemunho que eu levo para a vida, né? Que um dia alguém, instruída pelo inimigo, por Satanás, entrou na igreja com uma faca querendo me matar. Mas o Senhor me deu a vitória. O Amém. Senhor me livrou, né? O inimigo não pôde me atingir. E eu louvo ao Senhor por isso. Espero que esse breve testemunho ele alcance as pessoas, em que as pessoas possam continuar confiando no Senhor. Né? A palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Né? Então eu não fui atingida. Glória a Deus. E eu agradeço muito ao Senhor. Né? Comprovou a eficácia da palavra do Senhor. Exatamente. Sobre a sua vida, e vai acontecer também sobre a vida daqueles que creem. Exatamente. Né? Então, não temem. A gente não precisa temer. A gente precisa estar firme com o Senhor e confiando naquilo que o Senhor tem para cada um de nós e aquilo que Ele nos instruiu. Se a gente estiver seguindo o manual, que é a palavra de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, o inimigo não vai nos atingir. Aleluia. Não tem como ele nos atingir. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua presença aqui, missionária Ana Angélica. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e te usando. Amém. Para abençoar outras vidas em nome de Jesus, tá bom? Amém. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a vida de todos. Um grande abraço. Amém. Com Jesus. Amém.